Olá, meu irmão, que Deus abençoe, que você tenha aí um excelente dia e que Deus possa trazer sobre você a bênção poderosa da sua graça. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Amado Salvador, te louvamos e te agradecemos por esse dia e por esta oportunidade. Oramos por cada um dos irmãos que nesse momento acompanham, Pai, essa leitura e meditam nela conosco. Que o teu Espírito venha alimentá-los de forma extraordinária. Esse é o meu pedido, o meu desejo. É no nome de Jesus que peço. Amém. Muito bom, gente, vamos lá. 1 de Timóteo, capítulo 5. Não repreendas o idoso com aspereza, mas admoesta como a um pai, bem como aos jovens, como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as jovens como a irmãs, com toda pureza. Timóteo, quando você for aconselhar um idoso, tenha respeito pelos seus cabelos brancos. Aconselhe como se você estivesse falando com seu pai. Uma irmã idosa, como se você estivesse aconselhando a sua mãe. E aos jovens, como fossem seus irmãos. Sem aspereza, mas com toda humildade e pureza. Tratai com toda atenção as viúvas, que de fato são necessitadas de ajuda. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. Se alguém é viúva ou viúvo e tem netos, esses netos cuidem dos seus avós, porque isso é agradável a Deus. Aprenda a exercitar a sua religião. Aprenda a exercitar a sua fé. Coloque em prática aquilo que você está aprendendo. A viúva realmente necessitada e sem amparo espera em Deus e persevera noite e dia em suas orações e súplicas. É assim sempre. Até hoje é assim. No entanto, a que somente busca prazeres, embora esteja viva, na realidade está morta. Ordena esses procedimentos para que elas sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Portanto, deve ser inscrita na relação das viúvas apenas aquelas que contar com mais de 60 anos e que tenha sido esposa de um marido só. Esta relação era uma relação, uma lista das viúvas que recebiam donativos. Viúvas estas, cujas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou os filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. Observa as pessoas que você está ajudando. Mas não inclua as viúvas mais jovens, pois quando as paixões sensuais se afastam de Cristo, querem casar-se e por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Porque que ele orienta que Timóteo não inclua na lista as viúvas mais jovens? Porque elas se tornavam levianas com o tempo. Eram pessoas que queriam viver na devassidão. Ele diz, então considera as viúvas, aquelas senhoras acima de 60 anos, coloca na lista. As mais jovens não, para que não venham de alguma forma escandalizar a congregação e o evangelho. Mais do que isso, Timóteo, aprendem também a ser desleixadas em relação ao trabalho, perambulando de casa em casa e não somente dadas ao ócio, mas também fofoqueiras, indiscretas, comentando assuntos que lhe não dizem respeito. Sendo assim, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem sua própria casa e não deem ao inimigo nenhum pretexto para a maledicência. Algumas, de fato, já se desviaram seguindo a Satanás. A orientação de Paulo aqui é que ele ajudasse essas pessoas e notasse, para que ele não ficasse, aqui no sentido claramente, para que ele não ficasse ajudando pessoas ociosas,
que vivem de casa em casa falando da vida alheia. Ele falou, não, deixa esse povo trabalhar. Deixa essa gente buscar o próprio sustento. Se eles têm tempo para ir de casa em casa falando o que não deve, também tem tempo para que busquem e procurem o seu próprio sustento. Se uma mulher crente tem viúvas em sua família, esta deve cooperar com elas. Evitai que a igreja seja sobrecarregada com o trabalho de ajudá-las. As viúvas realmente desamparadas são as que devem receber a ministração desse auxílio por parte da igreja. Olha o cuidado de Paulo para não ficar aqui alimentando gente desocupada. Gente que quer viver às custas da igreja. Falou, não, não é para isso. A igreja ela é para dar um auxílio às pessoas realmente necessitadas. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Os presbíteros aqui ele se refere aos líderes, aos pastores presidentes dos campos. Porquanto a Escritura afirma, não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Paulo também disse isso. Não aceites acusação contra um presbítero, se não houver mais de 2 ou 3 testemunhas. Quanto ao que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros, de igual maneira, se encham de temor. Isso naquela época era uma forma produtiva de poder consertar, através do exemplo de os demais que estivessem pecando naquele mesmo sentido. Hoje, no entanto, essa questão de repreender na presença de todos já dá processo. Existem leis hoje que protegem o direito dessas pessoas. Então, isso aqui não é mais possível aplicar hoje, repreender na presença de todos. Eu te exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas estas instruções sem parcialidade. E não faças nada por partidarismo. Ah, como isso aqui é forte. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, em pureza de vida. Tem muito cuidado quando você for aconselhar alguém e ficar se tornando responsável pelo problema daquela pessoa. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não beba somente água, mas também um pouco de vinho. Vai ajudar na cicatrização, vai ajudar no alívio dessa dor. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados. Os de outros são descobertos depois. Da mesma forma, as boas obras se tornam evidentes, enquanto as obras más não podem permanecer ocultas. Aqui é uma instrução desse capítulo 5 sobre como ele deve tratar as pessoas. Primeiro ele diz, olha, aos idosos tratem como se estivesse tratando seus pais. Aos mais jovens, trate como se você estivesse tratando os seus irmãos. As viúvas, acima de 60 anos, aquelas que se exercitam a piedade, estão sempre em constante oração, são exemplo, coloca na lista para ajudar. Aquelas mais jovens, que gostam de prevaricar e que vivem de casa em casa, falando que não deve, conversando que não deve, nessa ociosidade, para essas tira da lista. Se alguma família tem uma viúva lá e essa viúva tem filhos ou tem netos, que esses filhos, esses netos ajudem essa viúva, ajudem essas pessoas, porque aquele que não pratica o evangelho que aprendeu, principalmente com os da sua própria casa, já negou a fé, pior do que um descrente, é pior do que um infiel. Então pratique essas coisas, não tira uma vírgula daquilo que eu estou te falando, não impõe as mãos precipitadas na cabeça de ninguém, conserva-te sempre puro, para que você seja um exemplo de vida para essas pessoas que estão aí. É assim que deve ser o caminhar de um líder, de um discípulo, de um pastor, de um presbítero, de alguém que exerce uma autoridade na liderança da igreja. Que seja irrepreensível
e que tenha modos para falar com as pessoas. Que Deus abençoe. A gente se encontra aqui amanhã, terminando a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, e amanhã é o capítulo 6. Um forte abraço, a gente se vê aqui amanhã.